E aí, pessoal, olha eu aqui com mais uma lição do nosso catecismo, aqui no Escritório do Nascido, graças a Deus, uma bênção que Deus colocou na nossa vida. E hoje a lição do catecismo de Heidelberg que a gente vai ver é treta, certeza que vai ter treta. Só que entendam, a gente está estudando o catecismo de Heidelberg. É um catecismo reformado, ou seja, ele vai trazer para a gente aspectos da teologia reformada. É o que cremos, é o que o nascido de novo crê. Tá bem? Se você tem uma opinião diferente, vamos ser educados. Coloque sua opinião aqui embaixo, coloque o que você pode ensinar aqui embaixo, porque todo ensinamento é interessante, nem que seja para a gente contestar, para a gente debater civilizadamente a palavra de Deus. O debate teológico, ele sempre é rico, desde que civilizadamente. Então, deixa a tua opinião aí. Hoje, como eu disse, é treta. Nós vamos entrar no dia do Senhor número 29. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? O catecismo de Heidelberg, ele é dividido em dias do Senhor. Por exemplo, hoje nós vamos entrar no dia do Senhor número 29. O que é isso? Isso significa que a gente está entrando no 29º domingo, se a gente estiver estudando o catecismo ou utilizando ele como roteiro para pregar, o que é muito interessante, tá bem? Então, hoje seria o domingo número 29. Cada domingo, ele é dividido em várias perguntas, respostas e referências bíblicas. Ou seja, ele é dividido, tratando geralmente do mesmo assunto, de vários escopos de um determinado assunto. E cada uma dessas perguntas, ela tem a sua pergunta, a explicação e a base bíblica, tá bom? Hoje nós vamos para a pergunta, ou seja, a lição número 78, que diz assim, ó. Então o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? Ou seja, quando a gente estiver tomando a ceia do Senhor, que é o assunto que a gente já está tratando, né? O pão e o vinho se transformam na carne e no sangue literalmente, ou seja, aquilo lá vira um pedaço de carne e o sangue e o suco de uva ou o vinho se torna um copo de sangue? Vamos lá, qual a resposta? Não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, lembra, nós vimos nas outras lições, o batismo, ele é um sinal que Deus coloca, que Cristo colocou, e uma forma de nos ensinar, entendeu? De que o quê? Que o sangue de Cristo lavou nossos pecados. Quando você é batizado, você não levanta todo vermelho porque pluf, né? Mergulhou no sangue. Ela apenas representa, lembra? Nós vimos isso. Do mesmo jeito que a água lava a nossa sujeira exterior, o sangue de Cristo nos lavou de todo o pecado e nos purificou do pecado. Isso aqui é um sinal. Eu gosto de exemplificar isso como, por exemplo, um soldado. O soldado, ele leva um distintivo, ele leva um pet, como o que eu levava, o pet de operacionalização da caça, por exemplo. Então, eu tinha um pet. Não era aquele pet que me dava autoridade. O que me dava autoridade é a República Federativa do Brasil, na Força Aérea Brasileira, certo? Se não existisse a Força Aérea por trás de mim, eu poderia querer esfregar aquilo lá na cara de alguém que ia tomar uma pisa, entendeu? Ia tomar uns tapa na orelha. Então, o que acontece? É a mesma coisa com um policial militar. Ele tem o distintivo, mas não é o distintivo que dá autoridade a ele. O que dá autoridade a ele é a República Federativa do Brasil. É a mesma coisa com o batismo e com a ceia. O batismo, a água do batismo, ela é o distintivo, mas o que dá autoridade é o sacrifício de Cristo. É o próprio Deus que dá autoridade para o batismo, que transforma aquilo num sinal, que é o que? O distintivo, que é a marca de que nós somos cristãos, que nós fazemos parte do batalhão, do exército de Cristo. Aí isso acontece, isso explicando pelo batismo para vocês entenderem, também vale para a ceia, olha só. Nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Ou seja, o que é o distintivo no peito? É a garantia. Tá aqui ó, a marca, ó, meu distintivo. O nosso distintivo é o batismo, é o sinal, é o batismo, e aí nós temos a ceia. O batismo poderia ser como a formatura da Academia de Força Aérea, por exemplo, onde ele deixa de ser um cadete e passa a ser um membro da Força Aérea Brasileira, vamos dizer assim, ele passa a exercer a função na Força Aérea Brasileira, entenderam? Então o batismo é aquela formatura, é quando o sinal de ser lavado. Agora a ceia, ele já é o distintivo que carrega no peito,
na execução das suas funções. Então, aquele pão e aquele cálice, eles não se transformam literalmente no sangue e na carne de Cristo. Mas Deus está ali na ceia. Isso a gente concorda. Assim também é o pão da ceia do Senhor. O pão da ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Nos sacramentos, pão e o suco da uva são chamados de corpo e sangue de Cristo. Por quê? São sinais, eles representam ali o corpo e o sangue que foi derramado. O corpo foi moído e o sangue foi derramado por nós naquela cruz para pagar os nossos pecados, tá? Então nós temos que entender isso. Ah, tá certo, pastor. O senhor falou. Cadê a base bíblica? Eu quero saber da Bíblia. Eu sou um crente bereano. Quero saber da base bíblica. Vamos lá. Efésios 5, 26, Tito 3, 5, Mateus 26, 26 e 29, 1 Coríntios 10, 16 e 17, 1 Coríntios 11, 26 a 28, Gênesis 17, versos 10 e 11, Êxodo 12, versos 11 e verso 13, 1 Coríntios 10, versos 3 a 4, 1 Pedro 3, verso 21. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a lição do Catecismo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não esquece de deixar a tua opinião aqui embaixo. Isso é muito interessante, principalmente nesse assunto que é treta desde a época dos reformadores. Zwinglio fazia beicinho para Calvino, fazia beicinho para Lutero e era, mesmo coitado do Calvino querendo juntar os dois. Ô pessoal, vem cá, vamos compor, vamos entender o que a palavra fala, vamos, mesmo assim, davam uns quebras gerais ali. Era treta e é treta até hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos conversar. Se você é luterano, coloca a tua visão aí. Se você é mais pro lado de Zwinglio, coloca a tua visão aí, tá bom? Isso vai ser muito enriquecedor para esse debate. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem.